Olá, começa agora mais um programa Ecosenado. Você vai ver nesta edição. O segundo episódio da série Protetoras do Meio Ambiente traz a história da presidente do Instituto Tamanduá, Flávia Miranda. Uma visita ao passado em um sítio arqueológico que fica no Parque Nacional de Brasília. Nesse local havia um pequeno riacho e uma ponte pela qual passou grande parte do material utilizado para a construção da capital federal. No quadro Ecoar, adolescentes criaram uma forma de reutilizar lixo eletrônico e ajudar comunidades carentes. E como o uso controlado do fogo contribui para impedir queimadas criminosas, incêndios e emissões de poluentes na atmosfera. Ela é médica veterinária e apaixonada por tamanduás, tatus e preguiças. Em 2005, quando iniciou suas maiores descobertas a respeito desses mamíferos, Flávia Miranda fundou o Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás do Brasil. Conheça agora a trajetória de mais uma mulher protetora do meio ambiente. Os animais sempre fizeram parte da minha vida. A minha paixão pelos tamanduás começou desde pequena. Eu fui fazer o colégio agrícola aqui no Pantanal. Eu pude ter contato com eles na natureza, porque o colégio era no meio do Pantanal. E todo final de tarde eles apareciam. E eu comecei a ver e pensar, que animal lindo é esse, né? E depois, já na faculdade, eu fui fazer meu primeiro estágio, eu tive a oportunidade de cuidar de um filhote. Eu lembro que eu falei para a veterinária, né, o nome dela é Maria Emília, falei, Mila, eu sei tudo dessa espécie, eu vou cuidar bem desse animal. E ela falou para mim assim, Flávia, se você cuidar bem e depois estudar bem, você pode virar uma referência com essas espécies. E eu fiquei super feliz, porque eu amava já, não sabia nada, mas amava loucamente esses bichos. Sempre morei, né, desde pequena em Campo Grande. Depois que eu me formei, que eu fui morar em outros lugares, eu tinha cachorro, chácara da minha avó. Eu só troquei a brincadeira de criança para uma brincadeira de adulto, porque o que eu faço é muito do que eu aprendi também, né? Quando fui escoteira, quando andava nas chácaras, e hoje eu levo essa profissão com muito amor. Eles são os únicos mamíferos exclusivos da América Latina e existem há 65 milhões de anos. Foi isso que sempre mais chamou a atenção de Flávia e a fez querer entendê-los profundamente. Na Era do Gelo tinha preguiça gigante de 6 metros de altura terrestre, tatu do tamanho de um fusca, quase 1 tonelada, e tinha várias espécies de Xenarthra. E aí foram extintos por mudança climática, né, por resfriamento. E agora a gente está perdendo essas espécies por aquecimento. O Instituto Tamanduá completa 19 anos este ano, atuando fortemente com políticas públicas, junto ao governo brasileiro e também a IUCN, né, que é o órgão máximo de conservação da natureza mundial. Nós criamos já vários protocolos de captura, de contenção, protocolo e ferramentas de monitoramento para essas espécies. A gente vem hoje reintroduzindo os animais na natureza aqui no Pantanal. Nós também ajudamos a criar um protocolo muito bonito desenvolvido na Argentina, um trabalho exemplar junto com os nossos colaboradores, né, e uma equipe maravilhosa que atua em prol da preservação dessas espécies. Um dos mais importantes trabalhos da sua carreira foi coordenar a equipe que descobriu novas espécies de tamanduaí, os menores tamanduás do mundo. A publicação foi em 2017. Para isso, foram anos e anos de várias expedições e também de viagens internacionais para a coleta de dados de coleções de história natural. A gente acabou descrevendo 6 novas espécies de tamanduaí. Né? Na verdade, nós elevamos 3 e descrevemos 3. E esse trabalho durou mais de 10 anos, onde eu pude morar na Amazônia e rodar por diferentes áreas, né? Daquela área riquíssima. Então, eu tive uma experiência maravilhosa. Morei nas comunidades quilombola, pude
de ter contato muito com as comunidades ribeirinhas, que foram os meus professores, para ajudar a encontrar aquele animal. Pensa, um animal de 200 gramas, que vive em cima da árvore. Eu demorei 2 anos para capturar o meu primeiro tamanduaí. Então foi um momento de muita resistência, resiliência e de muito contato com o que eu não conhecia, com o desconhecido, né? Com a Amazônia, com os ribeirinhos, com outras culturas de povos originários. E isso me fez, me fortaleceu como mulher, me fortaleceu como pessoa e me transformou como pesquisadora. Ao todo, hoje, são conhecidas 9 espécies de tamanduás. Uma delas, o tamanduá-bandeira, está ameaçada de extinção. Esse animal vem sofrendo muito, com várias ameaças, como perda de habitat, atropelamento, as queimadas do Pantanal, né, e as queimadas na Amazônia, queimadas em geral. O tamanduá-mirim, que é um tamanduá um pouco menor, ele ainda não se encontra ameaçado de extinção, mas a gente precisa estudar mais para saber o que está acontecendo realmente com essas espécies. E as novas espécies de tamanduaí estão sendo avaliadas agora novamente, né, para ver se existe alguma ameaçada de extinção ou não. Eu acredito que sim, que infelizmente uma espécie nova que a gente acabou de descrever já vai nascer, digamos assim, ameaçada de extinção, que é uma espécie que está em Roraima, né, que é uma área da Amazônia que vem sendo degradada fortemente para plantio de monocultura. Então eu acredito que em breve a gente vai ter aí mais uma espécie, infelizmente, de tamanduá ameaçado de extinção no Brasil. Hoje a gente tem 2 preguiças que são criticamente ameaçadas de extinção na Mata Atlântica, extremamente importante, até mesmo como uma espécie guarda-chuva, né, que é uma espécie que a gente usa como uma espécie símbolo para proteger todo o ambiente, todo o habitat, que é a Mata Atlântica, que só existe no Brasil, né? Então, eu fico muito feliz quando a gente consegue colocar a pesquisa, né, aplicada para a sociedade, a pesquisa aplicada para a conservação de uma espécie e principalmente a pesquisa aplicada para a conservação de um bioma, né, como a Mata Atlântica, que é tão linda, rica e que só ocorre aqui. Esses mamíferos cativaram mesmo o coração de Flávia, mas a pesquisadora também tem uma ampla experiência com outros animais. Afinal, como ela mesma diz, trabalhar com conservação é conhecer a diversidade. Eu fui primeira residente de animais selvagens do Brasil, no Zoológico de São Paulo. Depois eu fui contratada e fiquei mais alguns anos trabalhando com os animais em cativeiro, que me deu muita experiência, né, de captura, manejo, clínica. E depois eu optei por trabalhar em vida livre, ou seja, no meio do mato. Trabalhei também com aves marinhas, trabalhei com outras espécies de ave. Tive a oportunidade de trabalhar numa ONG americana, onde eu tinha vários projetos na América Latina, na África. Pude até capturar pinguim na Antártica. Muitas mulheres me inspiram hoje. Eu assisti um filme, eu tinha 9 anos, um filme sobre a vida da Diane Fossey, uma pesquisadora que trabalhava com gorilas, né? O filme chama Montanha dos Gorilas. E eu fiquei apaixonada porque eu queria ser como ela. Na verdade, eu queria ser ela. E assim eu fui me inspirando e hoje sou pesquisadora também. Hoje eu tenho várias mulheres que estão na profissão, que lutam duramente, né, pela causa, mas eu confesso que o que está me inspirando hoje são as mulheres que estão vindo, a juventude, né, a nova geração de conservacionistas. Esta sim, eu estou assim, completamente apaixonada e me faz fazer cada dia um dia melhor, para que a gente possa aí deixar um legado para elas, porque elas estão vindo com muita garra e muito empoderada. E isso realmente me inspira. Entre 24 e 26 de abril acontece em Belém do Pará a 22ª edição do Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente.
Este ano, o evento terá como tema Amazônia e Mudanças Climáticas, uma atuação socioambiental, estratégica e integrada. A programação será dividida em painéis interdisciplinares que incluem apresentação de experiências exitosas, projetos em desenvolvimento e pesquisas no setor. A iniciativa pretende reunir profissionais do Poder Judiciário, estudantes, professores, representantes de comunidades tradicionais, indígenas, entre outros públicos interessados. Para mais informações e inscrições, acesse abrampa.org.br. O Senado analisa o projeto de lei 1874 de 2022, que cria a Política Nacional de Economia Circular. A proposta busca estimular o uso consciente dos recursos, rompendo com o modelo produtivo linear de extração, produção, consumo e descarte. A matéria define conceitos, objetivos e instrumentos para as ações e se aplica ao poder público, ao setor empresarial e industrial, comercial, agrícola e de serviços. O texto inicial foi resultado dos debates do Grupo de Trabalho Economia Circular e Indústria durante o Fórum da Geração Ecológica instituído pela Comissão de Meio Ambiente. A proposta passou pela Comissão de Assuntos Econômicos, onde foi substituída pelo texto do relator senador Jacques Wagner. De lá, foi encaminhada ao plenário em regime de urgência. O Distrito Federal tem hoje mais de 60 sítios arqueológicos cadastrados. Esses locais guardam importantes informações a respeito de como eram os costumes das pessoas que ali viviam e também dados sobre a natureza do lugar em épocas específicas. Nossa equipe esteve em um deles no Parque Nacional de Brasília, que reúne vestígios da época do Brasil Imperial. Veja na reportagem de Ronaldo Martins. Esta estrada cheia de obstáculos naturais que corta o Parque Nacional de Brasília era um dos principais acessos ao Planalto Central, muito antes de ser construída na região a capital do país. No final do século XIX, uma missão exploradora composta por 21 pesquisadores cortou este caminho para demarcar a área em que ficaria Brasília. Eles vieram cumprir o que determinava a Constituição de 1891, a mudança da capital. Brasília só começou a ser construída 6 décadas depois. E a velha estrada se tornou uma das rotas para o canteiro de obras. É nas margens desta trilha repleta de história que está o sítio arqueológico Santa Maria. As marcas do que era uma grande fazenda construída no final do século XVIII podem ser vistas por toda parte. Embora sejam resquícios de uma ocupação do período colonial, recebem o mesmo tratamento dos sítios chamados pré-históricos. Quando se fala em sítio arqueológico, muitas pessoas pensam naqueles sítios arqueológicos pré-históricos de milhares e milhares de anos. Aqui nós estamos falando de um sítio arqueológico que é do período colonial. Sim. Qual que é a diferença de uma coisa e outra? O sítio arqueológico do período colonial nós consideramos a partir da chegada do colonizador em 1500, no século XVI, no território, então, né, Brasil. Nós diferenciamos o que existia antes desse período, né, como um sítio pré-colonial, e agora um sítio colonial que traz as influências do colonizador no território do Brasil. E esse sítio do período colonial, ele também traz informações que nos ajudam a compreender a história, né? Ele também traz informações que estavam escondidas debaixo da terra, se a gente pode dizer assim. Sim, os sítios arqueológicos coloniais são resultados de pessoas que viveram em épocas anteriores à nossa, né? Então você tem um modo de vida, né, uma cultura diferente do nosso período e que muito se perdeu, né? Então estudar um sítio arqueológico significa a gente entender exatamente o que tivemos no nosso passado, né? A história é extremamente importante por isso, né? O conhecimento do passado nos garante muito do que hoje nós temos em termos de tecnologia e organização social. Este é um dos reservatórios utilizados para o abastecimento de água da população de Brasília. Nesse local havia um pequeno riacho e uma ponte pela qual passou grande parte do material utilizado para a construção da capital federal. Nós estamos exatamente no quintal da Fazenda Santa Maria, que serviu de pouso para muitos viajantes e, como sítio arqueológico,
nos ajuda a compreender um pouquinho da história do Brasil. O historiador Wilson Vieira, um dos responsáveis pela descoberta do sítio, explica que os materiais usados para a construção da fazenda eram retirados da própria região. O que se encontra hoje aqui, mais de 2 séculos após a ocupação, ajuda a compreender o modo de vida das pessoas que ocuparam a antiga fazenda. As pesquisas arqueológicas também investigam a flora do local. Aqui era o quintal da fazenda, né? A característica desses quintais goianos, né, do século XIX, era a presença de árvores frutíferas que ficavam ao fundo da casa, né? Então nós temos aqui algumas muito predominantes nas casas goianas. A mangueira, jabuticaba, limão. Então eram árvores, palmeiras, né? Uma variedade de palmeiras que nós temos no Cerrado. Então há uma variedade dessas árvores, né? Ali nós temos uma mangueira muito antiga. E é interessante observar que essas mangueiras, praticamente, elas são as filhas da primeira geração dessa espécie que veio para o Brasil. A presença de mangueiras centenárias revela os hábitos alimentares dos moradores. A manga ela é consumida in natura, fruto in natura, e a vantagem da árvore, da espécie mangueira, a vantagem dela ter uma copa enorme, né? Permanente ou não do ano todo, que conferia sombreamento para a área do quintal. Vai dizer que é a mangueira mais antiga do Parque Nacional de Brasília. A mangueira, ela é um fitoindicador histórico, ou seja, é uma planta que indica a presença humana no local. O sítio arqueológico já está catalogado e inscrito no Cadastro Nacional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Agora serão realizadas pesquisas que envolvem até escavações. É assim que serão reveladas, por exemplo, as características da sede da fazenda, escondida em uma área de mata fechada. Isso aí é vestígio de uma escada? Isso, da entrada dessa habitação, né? Mais um dos detalhes. É como se fosse a porta de entrada principal. Ou dos fundos também, pode ser. Mas é mais uma estrutura. Então, a gente costuma medir, né, para ver o tamanho e para você ver a extensão, porque começa dos beldrames lá e vem até aqui, a ruína. Agora, para se descobrir essa ruína de forma mais perfeita, é preciso fazer um processo de escavação. Exatamente, que daí vai facilitar a gente entender como era esse espaço, né? Só a escavação que vai trazer esse detalhe para a gente. E mais sobre os moradores, né? Formas de vivência, de consumo, como essas pessoas trabalhavam. No processo de catalogação de um sítio arqueológico, essa é uma das fases. Quais são as fases para esse processo? A gente trabalha com 3 fases, né? Primeiro, identificação e cadastro, né? Como esse sítio já foi cadastrado no banco de dados do IPHAN. Aí a segunda etapa é a escavação e tem o laboratório e depois a gente tem a etapa de divulgação. E tudo isso que é descoberto numa escavação, isso tem algo a dizer para a gente? Uma simples garrafa de vidro, ela pode dizer algo? Sim, né? A garrafa, né? Vasilhames cerâmicos, todos os materiais construtivos, eles vão informar como eram as escolhas, né, dos indivíduos no passado, como eles viveram aqui, o que eles consumiam, né, quais eram as casas que tinham, a relação entre elas. Então, tudo isso representa o que a gente chama na arqueologia de contexto arqueológico. Então, cada detalhe é muito importante para a pesquisa de um todo. A direção do Parque Nacional quer garantir que a população tenha acesso a esta riqueza histórica para compreender a importância da preservação. A partir de setembro desse ano, a gente teve a publicação do novo plano de manejo e no final do ano de 2023, a publicação do plano de uso público. E com isso a gente passou a ter a oportunidade de estruturar e ordenar a abertura de novos atrativos, como é o caso aqui desse sítio histórico, onde existe a previsão de visitação com caráter educativo, uma visitação guiada, né, e conduzida para que as pessoas possam conhecer a história
da cidade onde elas vivem. Vocês entendem que trazer a população para dentro do parque para conhecer esses locais, como sítios arqueológicos, ajuda no trabalho de preservação? Cria uma consciência maior? Com certeza, né? A gente sempre fala que quando a gente tem a sociedade contribuindo, utilizando e vivendo próximo à natureza, as pessoas elas acabam se tornando aliados da conservação. A gente acredita que quem ama cuida, e aqui no parque não vai ser diferente. Agora a gente abriu o chamado de voluntariado para as pessoas poderem participar desse processo de sinalização para a abertura desses novos atrativos. E quem quiser ser voluntário tem que fazer o quê? Tem que se cadastrar no site do ICMBio, no portal icmbil.gov.br, e após observar o cronograma de atividades que vai ser estabelecido e publicado no Instagram, @parnabrasilia. O reaproveitamento de lixo eletrônico como solução para famílias que não têm acesso à energia elétrica. O Relês é um projeto de estudantes do ensino médio de uma escola do SESI Distrito Federal. Relês, reutilização de lixo eletrônico e solar. Segundo o relatório da ONU, vemos que o Brasil é o 5º país que mais produz lixo eletrônico no mundo. Cerca de 25% das substâncias encontradas em materiais de informática podem ser recuperados. Um dado extremamente alarmante é o fato de que mais de 425 mil famílias no Brasil ainda não têm acesso à energia elétrica. Isso afeta muito com a condição de vida deles. A nossa equipe se uniu e pensou: como vamos levar a energia de forma viável, eficiente e renovável, além de dar um novo destino para o lixo eletrônico? A gente pegou essa placa, doada por uma ONG, e essa bateria aqui que a gente achou no lixo eletrônico. A placa solar, para ela ter sido doada, é porque realmente não tinha mais nenhuma utilidade ali no meio ambiente, ali naquele local onde ela foi descartada. Até porque ela é bem cara, então se ela foi doada é porque ela não tinha mais nenhuma utilidade. Com isso, pegamos a placa solar e a bateria de carro e conseguimos converter em energia para essa lâmpada de 12 volts. Esses materiais não servem mais para as empresas, mas servem para serem utilizadas em outros locais e outros lugares. Quando elas param de funcionar, novamente as pessoas também, as empresas colocam no lixo para descartar completamente, isso libera grande toxicidade que vai afetar a flora e a fauna. A gente já testou vários tipos de baterias diferentes que foram descartadas, como baterias de celular, baterias de notebook. A gente acabou ficando com a bateria de carro por ter uma maior capacidade de armazenamento, mas existem várias outras formas de gerar energia a partir do lixo eletrônico. A gente só escolheu essa por uma maior eficiência. A gente tem a placa alimentando um DC-DC, que é um dispositivo que vai regular a voltagem, por causa que da placa sai mais do que 12 volts, então a gente tem que regular a voltagem para não sobrecarregar a lâmpada e a bateria. Com isso ele conecta diretamente na bateria, nessa bifurcação aqui, ele conecta na bateria e alimenta ela. Mas dessa mesma bifurcação também conecta na lâmpada, então a bateria está sendo alimentada e também alimenta a lâmpada pelo mesmo fio. Temos basicamente duas parcerias. Uma parceria com uma loja de painel solar, onde todo painel solar que elas recebem que são quebrados, elas entregam pra gente dar uma demanda para eles. E a gente faz outra parceria com uma ONG de lixo eletrônico. Lá a gente recolhe baterias e outros fios e outras coisas que tem lá que a gente pode utilizar para outros projetos. A partir da doação que a gente vai receber por essas ONGs e todo esse fornecimento desses materiais que são do lixo eletrônico, nós vamos levar para as comunidades carentes que não têm acesso à energia elétrica, e nisso a gente vai conseguir levar energia, trazendo dignidade e qualidade de vida para essas pessoas. Tendo em média o custo assim, de R$50 por causa dos fios, das lâmpadas. A gente sempre acha que energia é para todo mundo e que é uma coisa que é acessível, só que na verdade muita família não tem. E aí é uma grande dificuldade para eles. E aí a gente viu que o nosso projeto tem um impacto positivo também nas ODS da ONU. E aí a gente viu que diminuindo ou reduzindo esse problema, a gente está auxiliando boa saúde e bem-estar, energia limpa e acessível, redução de desigualdades, educação de qualidade e ação contra mudanças globais do clima. Saber que a gente pode produzir um projeto, produzir um produto e levar para essas pessoas e ajudar elas foi muito motivador e foi muito feliz, muito gratificante.
O manejo do fogo é uma prática que pode ser benéfica ou prejudicial para o meio ambiente e para comunidades tradicionais. As queimadas, por exemplo, podem interferir na caça e também afetar a saúde de povos nativos. Quando feito de forma correta, ajuda na agropecuária, na pesquisa científica, na preservação da cultura indígena e na biodiversidade. Para isso, existe o manejo integrado do fogo, que é a administração desse recurso com planejamento e segurança para impedir queimadas criminosas, incêndios e emissões de poluentes atmosféricos. São levadas em consideração questões socioeconômicas, culturais e técnicas. O uso controlado do fogo também contribui para a redução de gastos com operações de combate, de prejuízos em propriedades atingidas por incêndios e de despesas públicas com saúde, e ainda ajuda no enfrentamento às mudanças climáticas. E o Ecosenado de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever este programa, acesse nosso site senado.leg.br/tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.